14º Fórum Ambiental da Alta Paulista, organizado pela ANAP. Mobilidade Inteligente, um estudo de caso em Ibitinga, São Paulo. Trabalho realizado por Isabela de Alcântara Carminati e Érica Lemos Gulinelli, que se encontra dentro do eixo temático Cidade, Arquitetura e Sustentabilidade. O presente artigo propõe abordar o tema mobilidade urbana como elemento influenciador para uma cidade sustentável, por meio de uma análise crítica. A cidade de Ibitinga será objeto de estudo para analisar a realidade dos pontos abordados. Para a realização deste estudo, foram realizadas pesquisas bibliográficas de alguns autores, além da análise de obras correlatas e levantamento in loco do objeto de estudo. Justifica-se por haver poucos estudos ou projetos acerca do plano de mobilidade apresentado no Plano Diretor de Ibitinga, e também pela relevância da relação entre cidade e sustentabilidade no que diz respeito à mobilidade, apresentando parâmetros gerais dos meios necessários para alcançar este objetivo. Este estudo não esgota o assunto e servirá como material para futuros trabalhos nesta área. O conceito de mobilidade vai além da questão sobre transporte urbano, pois abrange outras questões de desenvolvimento. Este trabalho enfoca nos conceitos que envolvem a mobilidade dentro do aspecto sustentável, visto que é necessário relacionar e aliar práticas sustentáveis na elaboração de um projeto de mobilidade urbana, para que haja o seu pleno funcionamento. Desta maneira, temos a importância de intervenções no espaço urbano, com prioridade aos modos não motorizados de transporte e de transporte público coletivo com qualidade. Para o levantamento de informações na área central de Ibitinga, foram levados em considerações aspectos relacionados ao fluxo de veículos e pedestres, vegetação existente, rotas e pontos de ônibus, além do veículo em si, ciclofaixa e infraestrutura das calçadas. Todo este material foi necessário para evidenciar a importância deste estudo e apontar as deficiências nos planos de mobilidade que afetam a sustentabilidade. Mobilidade urbana, infraestrutura. Mobilidade é a facilidade que o cidadão tem de se locomover dentro da cidade, dispondo de alternativas que lhe façam economizar tempo e, consequentemente, reduzir o estresse causado pelo congestionamento, poluição, entre outros infortúnios. A mobilidade das cidades brasileiras constitui parte fundamental do funcionamento de uma sociedade. Porém, seu modelo de desenvolvimento urbano não induz o crescimento com equidade e sustentabilidade. A racionalidade na expansão da trama urbana das cidades, norteada por leis de zoneamento e de parcelamento do solo urbano, são indispensáveis para o planejamento da mobilidade de qualquer cidade. As ruas e suas calçadas são órgãos vitais da cidade, pois se parecerem interessantes, esta também parecerá. Para cidades vivas, seguras, saudáveis e sustentáveis, os urbanistas devem reforçar as áreas de pedestre como uma política urbana integrada, que os convide a caminhar, a pedalar e a permanecer nos espaços. Meio ambiente e sustentabilidade. Dados obtidos a partir dos inventários de emissões de gases de efeito estufa reforçam o predomínio do setor de transportes como a principal fonte de emissões locais. Um dos papéis dos planos de mobilidade urbana é promover condições para a melhoria ambiental. A sustentabilidade na mobilidade urbana é a capacidade de fazer viagens necessárias para a realização dos direitos do cidadão, com o menor gasto de energia e impacto ambiental possível, sendo assim ecologicamente sustentável. De acordo com Gell, uma cidade sustentável é fortalecida por meio da mobilidade verde, ou seja, deslocar-se por meio de transporte público, de bicicleta ou a pé. Investir na eficiência dos sistemas de transporte coletivo permite a redução de emissão de poluentes, ruídos e de impactos ambientais. Meios de transporte sustentáveis. O adequado cuidado com a circulação a pé junto a campanhas sobre os efeitos negativos e as desvantagens sociais e ambientais do transporte individual é um grande fator de estímulo à mudança em relação ao uso do automóvel particular por parte da população.
Dentre as diretrizes para um projeto de mobilidade urbana está a priorização dos pedestres e outros modos de transporte não motorizado sobre os motorizados. Para tanto, é necessária a melhoria da infraestrutura urbana, com construção, pavimentação e conservação das calçadas e das rotas para pedestres. O deslocamento sobre duas rodas contribui para os hábitos saudáveis dos indivíduos, melhora o trânsito e favorece o meio ambiente. Além dos modos não motorizados, há também o transporte coletivo, que é um sistema integrado complexo, inteligente e funcional que polui menos, ocupa menos espaço na cidade e deve ser pensado para todos os cidadãos como uma alternativa de boa qualidade. A elaboração de um plano de transporte urbano integrado, compatível ou inserido no plano diretor, representa uma nova visão sobre a cidade. Nova York. Nova York reconheceu a importância da circulação de pedestres e ciclistas como forma de promover a sustentabilidade e a saúde da sociedade. Iniciou-se em 2007 o maior plano para Nova York, que visa uma cidade viva, segura e sustentável através da ampliação da circulação de pedestres e de oportunidades de uso de bicicleta, que, em 2 anos, dobrou o uso da mesma. Bogotá. Bogotá, até o final dos anos 90, não contava com qualquer sistema de transporte satisfatório. Porém, o caos começou a mudar com a chegada do sistema Transmilênio de transporte público. Teve como plano de necessidades do projeto corredores exclusivos para ônibus, calçadas acessíveis, rebaixamentos padronizados, restrição de estacionamentos, espaços de convivência, valorização de praças, uso do solo controlado e a rede integrada de ciclovias, planejados e sincronizados à reforma estrutural. A implantação desse sistema teve como resultado a recuperação de espaços urbanos, juntamente com monitoramento de ruídos, controle de opacidades, manejo das águas e resíduos sólidos das garagens. Com a diminuição dos veículos transitando em Bogotá, significou entre 2001 e 2009 a redução de 1,671 milhão de toneladas de emissão de CO2 lançadas ao ar. França. Na França e em boa parte da Europa, estão em processo evolutivo as linhas de transporte público, conhecidas como VLT, veículos leves sobre trilhos, devido à preocupação ambiental. É um sistema flexível com menos impactos negativos e risco à população, que pode atender demandas superiores às dos ônibus e, em sua operação mais eficiente, demandas próximas à do metrô, circulando facilmente em áreas pedestrianizadas, calçadões, áreas centrais, etc. Curitiba. Curitiba é considerada como modelo por diversos estudiosos, que a partir de 1974 passou a dispor de um sistema de transporte inovador, para a época, conhecido como ônibus expresso, com ligação entre o centro e os bairros por meio de canaletas exclusivas para ônibus. As canaletas possibilitaram o aumento da velocidade média dos ônibus, sem arriscar a segurança dos passageiros, aliando baixo custo operacional e serviço de qualidade, ao se preocupar em privilegiar o transporte de massa. Além disso, toda a cidade é planejada para atender esse sistema de transporte e integrá-lo com os outros modos de deslocamento, com planejamento prévio da estruturação das vias e sinalização adequada para a plena organização e funcionamento da mobilidade urbana. Ibitinga. A cidade embalou no seu real desenvolvimento depois da propagação do bordado e das confecções após 1975, ficando conhecida como Capital Nacional do Bordado. Turistas de todo o Brasil vêm continuamente à cidade, recebendo em média 80 ônibus de excursionistas aos sábados, sendo que em datas comemorativas recebe no mínimo 120. O plano de mobilidade urbana da cidade
tem como recomendação o transporte coletivo, com garantia da equidade social e acessibilidade, estimula a circulação a pé, otimização do tráfego em sua fluidez, sistema cicloviário que estimule o uso da bicicleta como meio de transporte urbano, entre outros. No entanto, está longe de ser a realidade. Para analisar esta infraestrutura da mobilidade urbana, foi escolhida a área central de Ibitinga, pois envolve todo o núcleo de comércio e serviço, possuindo uma grande concentração de veículos e consequente entrave de fluxos. Quanto ao fluxo de veículos motorizados das vias analisadas, é em grande parte intenso, se tornando de média intensidade conforme se afasta da concentração comercial. No entanto, não foi encontrada nenhuma via com baixo fluxo. Há também poucos semáforos em vista do grande movimento de veículos e pedestres, o que gera congestionamento pela dificuldade de cruzamento, principalmente em horário de pico. Há na cidade um único ponto de táxi, pois a demanda deste serviço é baixa. Embora o mototáxi seja mais solicitado, a quantidade existente também é pequena, sendo observados apenas 2 pontos na região. Algo que chamou a atenção foi a quantidade de ruas com estacionamento, que só excede a presença onde se encontra o estacionamento do táxi. Com isso, as vias permanecem diariamente cheias de carros estacionados, gerando poluição visual e bloqueio de fluxo devido à busca por vagas. Muitas pessoas perdem tempo dando voltas para conseguir estacionar, ou até desistem ao se deparar com a realidade, pois os próprios comerciantes e trabalhadores do local utilizam a maioria das vagas durante o período de trabalho, não havendo assim rotatividade. Os poucos estacionamentos pagos existentes são lotes subutilizados que cobram uma taxa mensal de pessoas que desejam uma vaga garantida. Quanto ao fluxo de pedestres, este possui grande intensidade no entorno próximo às praças 1 e 2, pois aos sábados há a feirinha de bordado instalada em algumas dessas vias e é também onde se encontram a maioria das lojas físicas, gerando um aumento do número de pessoas. Essa intensidade vai diminuindo conforme se afasta dessa área até chegar ao ponto do fluxo ser baixo nas vias periféricas. Há poucas árvores nos quarteirões, sendo que em muitos deles não há sequer uma plantada. Este é um ponto negativo, pois pela cidade ter um clima quente, não proporciona qualidade e conforto aos pedestres, principalmente por ser uma estância turística e receber muitas pessoas. Os únicos pontos com maior concentração de árvores são as praças Rui Barbosa e Jorge Tibiriçá, e a praça ao redor da Igreja Matriz, Praça Padre Eutímio, sendo os únicos locais que oferecem área verde e descanso à sombra nesta região. A feirinha que ocorre aos sábados na cidade tem início logo na madrugada, quando os feirantes vão montar as barracas e termina logo após o almoço. Ela se instala atualmente em um trecho das ruas José Custódio e Prudente de Moraes e da Avenida Dom Pedro II, que fica próxima à Igreja Matriz e à Praça Rui Barbosa. Com a grande quantidade de pessoas transitando entre as barracas, que também são muitas, a circulação fica difícil e desconfortável, principalmente pelo clima quente e a ausência de sombra em grande parte do percurso. Quanto ao sistema de transporte público, foi possível demarcar as vias acessadas pelo ônibus e identificar a localização dos pontos de embarque existentes na área analisada. Este sistema não é o modo preferencial de deslocamento, sendo que não atende toda a população de forma qualificada e não possui incentivo para melhorias por parte da Prefeitura. O automóvel tem prioridade e prevalência quanto ao modo de deslocamento, causando fluxo intenso, principalmente nas áreas centrais da cidade. Os pedestres não possuem suporte para mobilidade em relação à infraestrutura de calçadas, mobiliário e acessibilidade, e a ciclofaixa existente não oferece nenhuma segurança. Este sistema de transporte público é terceirizado e se apresenta, em geral, de forma insatisfatória em muitos aspectos, como não possuir plataforma eletrônica com as informações
informações necessárias para o usuário, apresentando dificuldade e falta de equidade na comunicação com a população, entre outros fatores que serão apresentados a seguir. Os pontos de ônibus possuem várias tipologias, que demonstram a falta de padronização e atenção adequada, sendo estruturas de concreto, com e sem assento, estrutura metálica com assento, placa informativa ou apenas postes amarelos que sinalizam um ponto de parada. Estes também não oferecem conforto e segurança aos usuários, que ficam desprotegidos das intempéries. Quanto ao veículo, este possui apenas duas entradas, a da frente, para os que pagam a tarifa, e a do fundo que serve para o embarque dos que não precisam pagar, ou seja, idosos, crianças e portadores de necessidades especiais. No entanto, não há plataforma elevatória para cadeirantes, nem espaço reservado a eles dentro do ônibus, sendo acesso somente por degraus. Por meio desta análise, entendemos que a cidade possui um sistema de transporte público que não atende satisfatoriamente a população, com falta de informação e infraestrutura, tanto no mobiliário quanto na qualidade do veículo. Um fator importante é a falta de acessibilidade ao transporte, limitando e excluindo essa parcela dos habitantes. A má qualidade desse meio de transporte faz com que, em vista de uma cidade com quase 60 mil habitantes, apenas uma pequena porcentagem o utilize, se tornando uma realidade muito distante da maioria das pessoas. A partir de junho de 2016, a cidade de Ibitinga passou a ter pela primeira vez uma ciclofaixa, localizada na Avenida Perimetral. No entanto, a mesma foi implantada em uma das partes mais movimentadas da avenida, onde também se encontram os bares, pizzarias, sorveterias, entre outros, frequentados por muitas pessoas no período noturno. A ciclofaixa está localizada no lado esquerdo da via, ou seja, na faixa de ultrapassagem, e não possui nenhum dispositivo limitador além da faixa pintada no chão. Com isso, o ciclista não dispõe de nenhuma segurança, pois está sujeito a ser atingido por um veículo em um momento de desatenção. É muito difícil presenciar um ciclista utilizando-a, pois muitas vezes este prefere pedalar no canteiro central da avenida por se sentir mais seguro, devido também à sinalização precária. É evidente que a ciclofaixa existente na cidade de Ibitinga não oferece segurança e qualidade de uso ao ciclista. Além dos dados apresentados até o presente momento, foi realizada uma análise com o intuito de verificar a atual situação das calçadas e outros aspectos relativos à qualidade do caminhar. Conforme mostra a imagem, na Rua 13 de Maio, foram encontrados esses problemas que interferem na locomoção. A calçada registrada se encontra em frente a uma edificação abandonada, o que demonstra o descuido com a paisagem e a infraestrutura urbana. Sendo o objetivo da mobilidade dar privilégio ao pedestre, os investimentos devem ser feitos em calçadas, pois esse equipamento é que é capaz de proporcionar a acessibilidade a esses usuários com maior conforto e segurança. No entanto, fica evidente a falta de preocupação do suporte ao pedestre, pois muitas calçadas se encontram em situações precárias, com buracos e desníveis na pavimentação, que faz com que os usuários foquem sua atenção no chão para driblar os obstáculos sem infraestrutura e segurança. A problemática da mobilidade da cidade de Ibitinga evidenciou várias deficiências neste âmbito, em relação à qualidade de infraestrutura e acessibilidade, principalmente no que diz respeito aos meios de transporte sustentáveis. A falta de um bom planejamento para a cidade que ofereça suporte e prioridade aos meios de transporte não motorizados e ao transporte público gera um aumento desordenado do uso do transporte individual motorizado e crescente poluição. Este trabalho buscou compreender os meios necessários para que haja mudança rumo à sustentabilidade e refletir a realidade encontrada em muitas cidades nos dias de hoje. É necessária a conscientização por meio da população para que novos hábitos sejam adquiridos e se exija infraestrutura básica.
Espera-se que estas informações colaborem com estudos, planejamentos e implantações de planos de mobilidade sustentáveis eficazes, não somente em Ibitinga, mas em qualquer cidade que apresente realidades semelhantes.